Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole do canal 26, mais uma edição do Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Já estamos com o professor Paulo Bacelar, que vai trazer respostas para você, telespectador. A primeira dúvida vem do Flávio de Calcaia. Com 26 anos de contribuição para o INSS, ele pergunta ao professor Paulo Bacelar se já pode pedir a aposentadoria. Olha, a princípio não. Um homem ele se aposenta 35 anos de contribuição, salvo se você já tivesse 65 anos de idade, porque teria que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Como você já tem 26, teria direito à aposentadoria por idade. Se você já tiver 65 anos de idade, pode se aposentar. Antônio Danilo de Calcaia, ele disse que está afastado do emprego há 2 anos pelo INSS e tem 2 atestados, problemas de hérnia de disco e no quadril, tem um atestado por invalidez. O médico do INSS analisa os 2 atestados ou somente um? Pergunta do Danilo, professor Paulo Bacelar. Em regra, ele analisa o atestado em que a pessoa está mais recente, né? Está incapacitado mais recentemente. Mas é lógico que toda a história da doença da pessoa, o médico deverá analisar para saber quais são as consequências de uma doença com a outra. Então, sempre deve analisar tudo. O Francisco Silva do Nascimento de Calcaia, ele disse que trabalhava em uma empresa, tinha 1 ano de carteira assinada, foi demitido e propuseram um acordo de R$1.000 pagando em 2 parcelas. Segundo ele, a proposta não foi aceita e ele foi à justiça. Mas nas audiências não aparece ninguém da empresa. O que ele precisa fazer diante dessa situação, professor Paulo Bacelar? Olha, em regra, se você foi para uma audiência que não apareceu ninguém da empresa, a Justiça do Trabalho ela vai considerar a revelia da empresa pelo artigo 844 da CLT e você terá todos os seus pedidos considerados como verdadeiros e a Justiça vai julgar a sua causa, independentemente da empresa estar lá ou não. Professor Paulo Bacelar, quem nunca contribuiu, quem nunca teve carteira assinada, quando chegar a idade para a aposentadoria, vai ter direito ao auxílio idoso? A pergunta é do senhor Francisco Fábio de Calcaia. Nem sempre. A aposentadoria não vai ter direito, lógico, porque ele não contribuiu, mas o amparo social ao idoso só vai dar direito ao idoso de 65 anos de idade, homem ou mulher, se eles não tiverem uma renda familiar per capita maior do que 1/4 do salário mínimo. Então dá em torno de R$190, atualizado para hoje. Então, se você tiver 65 anos de idade, mas tiver uma renda familiar maior do que R$190, não terá direito também ao amparo social ao idoso. Professor Paulo Bacelar, sogra do José Alzilan de Calcaia, se aposentou e nunca recebeu pensão por morte do marido. E ele pergunta se ela tem direito a essa pensão. Olha, se quando ele morreu, quando ele faleceu, ela convivia com ele, ela morava com ele ainda, e ele era segurado da Previdência, lógico que ela vai ter direito também à pensão por morte. Agora, se ele não morreu e não era segurado, ele não contribuía na época do óbito, aí ela não terá direito à pensão. Dona Raimunda Rodrigues de Calcaia trabalha com confecção e paga o Simples há 7 meses e pergunta se trabalhar ou se parar de trabalhar por problema de saúde, ela vai ter direito ao auxílio doença pelo INSS? Depende, Luciano, porque 7 meses ainda não tem a carência mínima para o benefício de auxílio doença, que é de 12 meses, 12 contribuições mensais. Se essa doença foi uma das doenças graves listadas pelo Ministério do Trabalho, ou se foi um acidente ou acidente de trabalho, ela terá direito ao auxílio doença porque é isenta de carência. Mas se for uma doença sem ter essas características, ela não terá direito ainda porque ainda não tem a carência de 12 meses. Dona Maria Olívia mora no Conjunto Ceará, em Fortaleza, e faz a seguinte pergunta. No mesmo período, trabalhou 12 anos na Prefeitura de Calcaia e 11 anos na Prefeitura de Fortaleza. Um trabalho era noturno e outro diurno. Pergunta se no INSS constam 23 anos de contribuição. E outra pergunta, qual a melhor forma de se aposentar diante dessas condições? Luciano, nesse caso não, ela só vai ter um período, porque não existe tempo fictício. Esse tempo é contado de uma vez só, porque há concomitância. Então ela deve completar os 30 anos de contribuição, que é mês a mês, é competência por competência. Então se tiver 2 vínculos na mesma competência, só conta 1 mês. Então ela terá direito à aposentadoria se ela completar os 30 anos de contribuição ou 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, ela trabalhou 12 anos na Prefeitura de Calcaia e 11 anos na iniciativa privada, mas a resposta vale também para esses questionamentos. O Francisco da Barra do Ceará diz que está afastado pela Previdência há 5 anos pelo Código 31 e o médico informou que o código de afastamento deveria ser o número 91.
pergunta como deve fazer para conseguir a alteração do código de afastamento e se a empresa terá de fazer pagamento retroativo. Não, a empresa não, porque a mudança do benefício não vai dar muito problema no benefício. O que pode acontecer se a empresa demitiu o segurado, mas se ele está trabalhando esse tempo, se ele está de auxílio-doença esse tempo todo, a empresa não deve ter demitido ele. Então ele deve pedir uma revisão desse benefício com pedido de alteração de espécie 31 para 91. O que é espécie 31 e 91? 31 é quando não é acidente de trabalho e 91 é quando é acidente de trabalho. Então, se foi acidente de trabalho, o próprio médico poderia alterar essa espécie, fazendo uma revisão ele próprio, ou ele pode agendar uma revisão administrativa desse benefício para transformação de auxílio-doença acidentário, espécie 91. Dona Maria de Fátima é funcionária de um microempreendedor. Ela pergunta se ao tirar licença maternidade terá direito ao benefício. E outra pergunta, quem paga o benefício é o patrão ou o INSS? Luciano, em regra, a empregada de uma empresa, quem paga o salário maternidade é a própria empresa. Não é o caso do microempreendedor individual. A Lei 12.470 de 2011 alterou essa disposição, dizendo o seguinte, que a empregada do empreendedor individual será pago o salário maternidade diretamente pelo INSS. Dona Joselina Alves, do Antônio Bezerra, diz o seguinte, ela tem 15 anos de carteira assinada e no INSS consta o nome de empresa em que nunca trabalhou, somando um total de 23 anos de contribuição. Ela pergunta o que deve fazer para resolver essa questão. Se ela não trabalhou esse tempo todo, só trabalhou 15, ela pode pedir e solicitar no INSS a exclusão de tempo de contribuição pelo artigo 49 do decreto 3048/99, que diz que a pessoa pode pedir a inclusão, acerto, exclusão de qualquer vínculo de sua competência, de seu interesse. Então, se você não teve aqueles períodos lá que você trabalhou, você pode pedir a exclusão através de um agendamento de acerto de tempo de contribuição que será feito em qualquer agência do INSS de sua preferência. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas. Pode encaminhar as suas informações para estes endereços que aparecem na sua tela. E na próxima edição do Metrópole Debate, o professor Paulo Bacelar estará conosco para responder a sua pergunta. Francisco Antônio de Messejana, a esposa dele é deficiente auditiva e pergunta com quanto tempo ela terá direito de contribuir para receber a aposentadoria. Luciano, depende. A aposentadoria do deficiente, ela pode ser mulher, no caso mulher, pode ser de 20 anos, pode ser de 24 anos ou pode ser de 28 anos, né? Menos que os 30 normal. Mas vai depender muito das suas condições sociais. 20 anos para deficiência grave, 24 anos para deficiência moderada e 28 anos para deficiência leve. Só que essa deficiência vai depender das condições sociais e não só do seu problema de saúde. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, dependendo do nível de deficiência, o beneficiário ou a beneficiária do INSS vai sofrer algum prejuízo financeiro em relação ao salário que recebia? Não, Luciano, vai ser até melhor do que a aposentadoria normal aos 30 anos, porque não tem o fator previdenciário, que é uma aposentadoria por tempo de contribuição aos 30 anos, tem fator previdenciário. Já aos 28, como deficiente, não tem fator previdenciário, aos 28, aos 24 também não e aos 20 também não. Então é um benefício para a pessoa ter a aposentadoria do deficiente. Professor Paulo Bacelar, o Francisco Wellington, que mora no Altran Nunes, em Fortaleza, diz o seguinte, ele tem 9 anos de contribuição e pergunta quanto deve pagar ao INSS para poder se aposentar com um valor superior a um salário mínimo. Dizendo, ele trabalhando, ele tem que contribuir com o que ele recebe. Não existe assim, vou contribuir com R$2.000, eu vou contribuir com R$3.000. Isso não existe. A pessoa é obrigada a contribuir com aquilo que recebe, que tem de remuneração. Se você ganha R$4.000, você é obrigado a contribuir com 20% sobre R$4.000. Se você ganha R$3.000, você é obrigado a contribuir com 20% de R$3.000 e assim sucessivamente. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole e a gente volta daqui a pouco com mais informações sobre aposentadoria, sobre pensão, sobre direitos previdenciários.